Há um homem caído. Não, há um continente caído. No exato lugar onde os semáforos se avermelham, há um corpo alheio e sujo deitado entre vitrines e buzinas, entre anúncios de felicidade parcelado em 12 vezes. A cidade desvia, ela sabe desviar. Desvia dos olhos, desvia do cheiro e desvia da pergunta. Porque toda a cidade aprendeu a fabricar calçadas para que os pés nunca precisem tocar a dor. Há quem atravesse a rua como quem atravessa um versículo, jamais deixando que ele entre na carne. Há quem vista o próprio currículo como se fosse armadura. Há quem carregue Deus na boca e o próximo como inconveniência. Há quem conheça o nome das estrelas e ignore a mulher que perdeu o próprio nome debaixo do viaduto. Há quem saiba explicar o amor em 7 idiomas e permaneça analfabeto na única língua que um período compreende. Enquanto isso, o asfalto continua respirando, sim. As cidades respiram. Respiram fumaça, respiram atrasos, respiram barulhos cheios de silêncio. Porque existe um silêncio que só aparece quando alguém cai. Um silêncio pesado. Tem peso de moedas, de relógios, de reuniões, de compromissos, que nunca incluíram corações de verdade. Então, de algum lugar que os mapas nunca registram, chega alguém. Não traz respostas ou discursos, não traz câmeras, não pergunta quem votou, quem merece, quem errou, quem pertence. Chega apenas com 2 mãos. Talvez o destino da humanidade não seja construir prédios cada vez mais maiores. Talvez seja construir corações cada vez mais capazes de interromper o próprio caminho. Pois uma civilização não se mede pela altura de seus arranha-céus, mas pela distância que alguém está disposto a percorrer entre si mesmo e a dor do outro. E quando essa noite cair sobre essa cidade de concreto e constelações apagadas, ninguém perguntará quantos quilômetros você percorreu, mas quantas quedas você interrompeu. Quantas lágrimas encontraram abrigo em suas mãos? Quantos desconhecidos encontraram dignidade nos seus olhos? Há um homem caído, ainda há. Talvez hoje ele tenha o meu rosto. Talvez amanhã tenha o seu. Provavelmente a única coisa capaz de impedir que o mundo continue caindo seja alguém que finalmente descubra que o amor não passa de largo. Ele se compromete, generosamente decide e se envolve na sujeira alheia. Bom dia, família. Todo mundo bem? Todo mundo vivo? Amém. Privilégio a gente estar aqui de novo para ouvir, gente. A gente está reunido para receber do Senhor aquilo que nenhum coração humano pode gerar a partir de si mesmo, aquilo que nenhuma mente humana consegue a partir dos seus próprios esforços, o que a gente vivencia a partir do coração justo e generoso do Eterno, né? Justiça e generosidade é o tema da nossa conversa hoje. Tudo isso não nasce de nós, mas vem até nós. E o culto público, esse momento de ajuntamento dos filhos, deve refletir justamente essa justiça, essa generosidade, que é linda, que é bela, que ela vai atravessar o espaço, o tempo e vai chegar até nós. Que muitas vezes é desencorajada pela frieza e pela apatia da cidade. E é importante a gente guardar bem essas palavras, né? Justiça, generosidade. Porque o nosso Pai, ele é sempre justo, gente. O caráter dele não muda.
E também Ele é sempre generoso. Ou seja, as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Nós sabemos o que nós merecemos. Nós conhecemos as nossas mazelas, os nossos erros, as nossas bolas na trave. A gente conhece os nossos vacilos. Mas Ele nos justifica. Ele nos dá uma nova identidade, apesar das nossas loucuras e mazelas. E isso é uma boa notícia. Enquanto eu estava escrevendo esse poema, esse texto-poema que a Michelle acabou de ler, vinha à minha mente quantas vezes a gente é lembrado pelas mazelas, pelas dificuldades do nosso tempo, do lugar onde a gente está inserido, da cidade que a gente habita, de que a vida ela é paradoxalmente bela e cruel. Vivemos, meus irmãos, entre o prazer e o sofrimento, entre a dor e a alegria de nós sermos criadores de cultura, responsáveis por desenvolver projetos que provocam transformações sociais visíveis na cidade, fazem jus ao caráter generoso, justo de Deus. E a gente tem exemplos claros na nossa comunidade de fé mesmo. Compassiva, por exemplo, que cuida dos imigrantes que fogem de países assolados por guerras, perseguições, por regimes ditatoriais. Do Steiger, que é o outro lado, que através da arte, da conversa profunda, da quebra de paradigma, da proclamação, alcança e discipula muitos dos jovens que não entrariam na igreja, porque para eles Deus não é justo e generoso, Deus está distante e Deus é mesquinho. E infelizmente, por conta da mídia, eles têm razões muito tristes para acreditarem nisso, é por isso que a gente vai até eles. Nós passamos então, meus irmãos, nossos dias percebendo essa beleza e crueldade da vida nos passando, como espectadores, mas também como atores desse teatro desigual, belo, mas desumano, que a gente herda da queda. E ao mesmo tempo, esse mesmo palco, ele vai testemunhar a esperança, porque a gente foi criado à imagem e semelhança de Deus. E o Espírito Criador, o doador da vida, ele continua atuando desde o princípio da criação, e ele continua soprando sobre nós. E hoje, ele nos convoca. Existe uma tarefa, tem uma demanda, e é uma pergunta que vai acompanhar todo o coração humano, desde o momento em que nós nos entendemos como seres conscientes de nós mesmos. Principalmente desse lado aqui, né, ocidental, mais individualista, a gente é independente, a gente deseja autonomia, mas a gente jamais deixa de pertencer a um coletivo, seja ele familiar, étnico, cultural. E é por isso que a grande pergunta da humanidade, frente a essa vida difícil, desafiadora, bela e cruel, é aquela pergunta que o Antônio Abujamra sempre termina em Provocações. Ele chega no convidado e ele fala o quê? Convidado X, Y e Z, o que é? A vida. Ou colocando ainda a questão em termos mais filosóficos, a pergunta que vai atravessar desde os primeiros filósofos, os pensadores contemporâneos, é ainda uma extensão dessa. Qual que é a vida que vale a pena ser vivida? Viver, cara. Essa missão é possível. É possível a gente de fato viver, porque a gente sabe, né? Não é só existir, respirar somente, né? Levar a existência com a barriga, não faz sentido. E toda cultura, gente, toda religião, toda filosofia, toda cosmovisão, ela tenta responder essa inquietação fundamental. Os primeiros filósofos vão falar isso nos termos da eudaimonia, que seria a vida que floresce, uma existência plenamente realizada. Santo Agostinho vai rebater esse pensamento falando, essa busca, nas suas confissões ali, ele vai declarar que essa busca deixa o coração humano inquieto. Enquanto ele não encontrar repouso em Deus, ele não vai conseguir encontrar resposta. Mais perto de nós, o Viktor Frankl, um psicoterapeuta, ele vai dizer que quem encontra um porquê é capaz de suportar quase qualquer como. Se você encontrar um porquê, um propósito, você vai conseguir superar todas as circunstâncias ao seu redor. Então a pergunta nunca foi sobre apenas como sobreviver, mas por que viver? E os titãs diriam, né? É preciso saber viver. E é curioso perceber, gente, que essa mesma pergunta vai ecoar nas páginas do Evangelho. Antes de ser uma pergunta filosófica, ela vai aparecer como uma pergunta feita ao próprio Cristo. O que eu faço, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna, a vida plenamente vivida? E a gente que lê isso na pós-modernidade, a gente muitas vezes vai entender a vida eterna como um destino futuro, gente. Mas para o judeu do primeiro século, a pergunta era muito mais profunda. Não diz respeito ao que acontece depois da morte,
mas ao modo de viver agora. Em outras palavras, gente, qual que é a vida que Deus chama de vida? Como a gente vai se viver de forma plena diante desse Criador, de novo, justo e generoso? E é justamente nesse contexto que Jesus vai contar uma das histórias mais conhecidas da humanidade. E talvez esse seja um dos nossos maiores desafios. A gente ficou tão familiarizado com a parábola do bom samaritano, que a gente deixa de perceber o quão escandalosa, agridoce ela é. E ela nos deixa contra a parede. Jesus não vai responder isso, gente. Essa pergunta de milhões, o que é a vida, como você faz para ganhar a vida eterna, com um tratado moral, com uma ideia conceitual bem concebida. Ele vai contar uma história. Ele vai narrar com uma parábola. Porque existem verdades que só uma narrativa é capaz de carregar. Existem perguntas que não são respondidas, gente, por argumento. Elas vão ser respondidas a partir de encontros de justiça, que vão trazer uma nova comida para a nossa imaginação e nos fazer pensar, refletir, e aí trazer uma mudança de coração. Vamos ler juntos? Vamos abrir a Bíblia lá em Lucas 10, 25 a 37? Lucas 10, do 25 ao 37, pessoal. Diz ali: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova. Ele perguntou: mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a interpreta? Ele respondeu: ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento. E ame ao seu próximo como a você mesmo. Jesus disse: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Ele, porém, porque queria justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Em resposta, Jesus disse: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Eles tiraram as roupas, espancaram e se foram, deixando-o quase morto. Coincidentemente, o sacerdote descia por aquela estrada e, tendo visto o homem, passou pelo outro lado. De igual modo, um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando viu, teve piedade dele. Ele se aproximou, lhe enfaixou as feridas, depois de derramar vinho e óleo nelas. Então colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver a mais. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Perguntou Jesus. Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito, o doutor na lei. Jesus lhe disse: vai e faz o mesmo. Essa é a palavra do Senhor. Jesus, nós estamos diante da tua palavra. Obrigado, Senhor, por falar conosco tanto já nesse momento de adoração com música, de te louvar com as nossas palavras. A gente quer aprender mais, Pai, sobre a sua justiça, sobre a sua generosidade. Como que o Evangelho pode responder, Deus, aos nossos dramas de viver hoje em dia? Peço que o Senhor tire todas as palavras da minha boca que não tem a ver com isso. Que o Senhor traga a sua inspiração para o que será comunicado e abra os nossos corações para te obedecer e sermos amados e recheados com teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Perfeito, irmãos. Então a gente está diante dessa passagem e ela está inserida num contexto maior na narrativa de Lucas. A gente está em Lucas 10. Então os 9 primeiros capítulos de Lucas, é muito interessante a gente lembrar que esses 9 primeiros capítulos de Lucas são sobre a identidade de Jesus. Quem ele é, o que ele faz, o que ele veio fazer. E aí dos capítulos 10 até o capítulo 18... é sobre o que significa seguir a Jesus, é sobre o discipulado, caminhar com Jesus. O capítulo 10 se vai iniciar então com a missão dos 70. 70 discípulos que Jesus vai enviar em missão para a proclamação clara de que o reino dos céus havia chegado, de agora vai ter esperança para a humanidade e que Deus havia encontrado então em Jesus a solução para esse abismo que nos separa perante o Criador. E nesse contexto da passagem a gente vê que seguir a Jesus significa ser um mensageiro. Se você segue a Jesus, você fala, você abre sua boca com seus atos e com as suas palavras, e você fala que o reino dos céus chegou. No mundo quebrado, caído, proclamar que há uma nova realidade, tem uma resposta plenamente
plausível, adequada, boa para a gente dar para Deus. E assim a gente abraça a morte do ego, a morte da carne, a morte das nossas ideologias ilusórias. E a gente é chamado então para comunicar essa notícia, o que a gente entende do contexto. Mas ainda tem um outro lado sobre seguir a Cristo, gente. Não é apenas proclamar a mensagem do Evangelho. Agora a gente é chamado a encarnar o Evangelho no nosso cotidiano. Você agora é a carta que as pessoas vão ler essa mensagem, não apenas nas suas palavras, mas nas suas ações. Encarnar a mensagem de que agora, como diz a oração modelo, o Pai é nosso, o pão é nosso, o perdão é nosso, de forma justa, de forma generosa. É uma vida, como alguns teólogos dizem, cruciforme. Você não vive para você, você vive agora para Deus e para o outro. E é exatamente nesse contexto que Jesus é confrontado por um mestre da lei. E a gente está falando de alguém, gente, cuja vida girava em torno das Escrituras. O cara tem um doutorado em Torá e Tanar e Ketuvim, que é o quê? A lei, os profetas e os salmos. Mais ou menos com 13 anos de idade, ele sabia pelo menos a Torá já decorada. O cara manjava, era um crânio teológico. E ele com certeza já tinha ouvido falar desse Rabi da Galileia, que confraternizava com pessoas, no mínimo esquisitas, que não participavam das mesas religiosas e do convívio, do prestígio tradicional da época. Andava com um publicano, andava com mulheres e homens de índole duvidosa. O doutor então vai agora se aproximar para colocar Jesus à prova. E ele vai perguntar, o que eu faço para herdar a vida plenamente diante do Criador justo? O que eu faço para herdar a vida eterna? Percebam então que nessa pergunta, gente, já está ali uma pressuposição. O que eu devo fazer? Qual que é a performance, Jesus? Qual que é a lista? O que ainda falta para eu conquistar essa vida eterna? E a gente tem que lembrar, meus irmãos, que herança, o que eu faço para herdar, para o judeu daquela época é um tema muito caro. É um tema muito importante. Israel havia recebido a promessa de herdar o quê? A terra prometida. No entanto, naquele momento, eles viviam sobre o domínio romano. A terra prometida estava sob opressão e a esperança parecia muito distante. Por isso, quando aquele homem pergunta sobre herdar a vida eterna, ele não está pensando apenas no céu. Ele quer saber qual que é o caminho que eu devo fazer, o que eu tenho que mostrar diante de Deus para participar da vida que Deus prometeu ao seu povo. Essa pergunta também deveria nos fazer parar por alguns instantes, né, gente? Porque é possível a gente conhecer profundamente as Escrituras e ainda assim não conhecer nada o Deus das Escrituras. E conhecer as Escrituras sem conhecer a fonte de justiça e de generosidade das Escrituras tem o potencial de criar em nossos corações arrogância, orgulho. E Lucas faz questão de nos contar que aquele homem não se aproxima para aprender. Ele se aproxima para colocar Jesus à prova. Sua pergunta, ela parece sincera. Naquele contexto, quando Jesus estava ensinando, provavelmente ele estava sentado, e os discípulos sentados. Para demonstrar respeito, se o aluno tem uma dúvida, ele não levanta a mão. Ele se levanta e ele fala com o mestre. Então a atitude dele parece que ele está sendo respeitoso. Mas no coração dele ele está buscando uma outra coisa. O doutor da lei, ele não busca transformação, ele busca confirmação. Ele não quer ser confrontado, ele quer vencer um debate. Quantas vezes a gente não faz exatamente o mesmo? A gente vive numa época em que todo mundo já possui uma opinião pronta. Nunca foi tão fácil a gente falar, ao mesmo tempo não foi tão difícil a gente ouvir as pessoas. A gente já sabe o que a gente vai postar, o que a gente vai comentar num vídeo, num Reels. Quanto que a gente quer confirmações para aquilo que a gente já sabe, para aquilo que orgulhosamente a gente já domina, ou a gente pensa que domina. E o algoritmo tem feito um bom trabalho nisso aí, né, gente? Nos colocou dentro dessas bolhas e a gente fica isolado justamente nessas bolhas de interesse. Por isso Jesus vai responder com uma outra pergunta. E aqui tem uma lição maravilhosa para todos nós, especialmente quando a gente é questionado sobre a nossa fé. Quando a pergunta de alguém parece uma armadilha, gente. Quando a pergunta de alguém parece meio estranha, nem sempre a melhor resposta é apenas a gente só responder a pergunta imediatamente. Eu diria que na maior parte das vezes o que a gente tem que fazer é fazer uma pergunta em cima daquela outra pergunta. Jesus diz então, o que está escrito na lei? Como você a lê? Percebam a beleza dessa pergunta, resposta. Não é uma pergunta normal, uma pergunta que está querendo saber mais, quer se aprofundar. Jesus não começa oferecendo uma nova interpretação. Primeiro ele está perguntando como aquele homem já estava lendo aquilo que Deus havia revelado. Porque, de novo, apenas conhecer o texto não é suficiente, meus irmãos. É preciso permitir que o texto leia o nosso coração.
E o mestre da lei vai responder corretamente. Sim, Jesus, eu estou ligado. A gente vai amar Deus, todo coração, força, alma e mente, e o próximo também. E é isso. E a resposta perfeita. É a regra de ouro. O próprio Jesus, em outros momentos, ele vai apresentar esse mandamento como o resumo de toda a lei de todos os profetas, né? A ortodoxia daquele homem nas palavras ali era impecável. Então Jesus vai responder com um tom de ironia, sarcasmo, quem sabe? Você respondeu muito bem. É amar a Deus e amar o próximo. Vai lá, vive isso agora. E é interessante imaginar o silêncio que deve ter se instalado naquele momento, né, gente? Porque aquele homem estudava a lei havia anos. Se bastasse conhecer esse mandamento, ele não teria feito essa pergunta. Se bastasse concordar com esse mandamento, ele já possuiria a resposta. Mas ele sabe, pela própria experiência, que esse método ele é ineficaz. Existe um abismo entre conhecer a vontade de Deus, eu sei o que está escrito lá, e fazer a vontade de Deus, viver a vontade de Deus. Então Lucas vai revelar o verdadeiro problema do coração daquele homem. Ele, porém, querendo justificar-se. Essa talvez seja a frase mais importante de toda a introdução da parábola, porque no fundo a pergunta nunca foi apenas quem é meu próximo. Presta atenção, gente. A pergunta escondida sempre foi: como é que eu posso justificar a mim mesmo diante de Deus e então falar a Deus, ó, eu fiz, eu performei, agora eu posso herdar a vida eterna? Quem de fato é esse próximo para eu checar logo ele da minha lista de tarefas e eu chegar diante de Deus e falar: Deus, você tem que me aceitar, porque eu já risquei da minha lista esse próximo que eu deveria amar. E é muito interessante isso, gente, porque esses textos já eram estudados muito profundamente naquela época. A resposta era muito clara. O doutor da lei foi criado num contexto onde o próximo era, em primeiro lugar, quem? O meu povo. Os meus parentes, os meus amigos, aqueles que compartilham a minha fé, minha cultura, minha história. O amor tem fronteiras ali muito bem definidas. Mas Jesus está prestes a desafiar completamente essa lógica. Porque o problema nunca foi descobrir quem é o próximo. O problema é outro, gente. Por que a gente tenta limitar o amor, a justiça e a generosidade de Deus, que Ele mesmo nunca limitou para conosco? O que dizer nos nossos tempos sobre aquelas pessoas cujas ações, cujas perspectivas de vida, comportamentos e crenças, religiões que professam são antagônicos, são diferentes do nosso? O que dizer sobre aqueles que só de olhar, a gente olha para eles e a gente já quer desviar o olhar? Porque aquela pessoa, quem ela é, o que ela representa, a forma como ela vive, com que ela trabalha, em quem ela vota, a forma como ela se relaciona sexualmente, ou como ela se vê, o que ela fala, tudo aquilo daquela pessoa causa em nós nada mais, nada menos que indignação. Tá bom, vai, é até melhor a gente usar um português mais claro aqui. Pensa naquele teu cunhado, tua cunhada irritante, aquele tio chato, aquele péssimo humor, que só fala abobrinha nos jantares de família. Aquele colega de trabalho que não cala a boca, só fofoca. Ou ainda aquele seu ex-chefe que tinha hábitos péssimos, que destratou você e seus colegas de trabalho. E, óbvio, a gente não pode deixar de esquecer daqueles que a gente desvia os olhares diariamente. Os adictos, os moradores de rua, profissionais do sexo, os miseráveis, a comunidade LGBTQIAPN+, os miseráveis, os loucos, os marginalizados, aqueles que são diferentes de mim. Nós somos encorajados pela nossa carne, meus irmãos, pela nossa cidade, pelo maligno, a sempre encontrarmos formas de diminuir o alcance de Deus, o alcance da justiça generosa de Deus, muitas vezes, inclusive, utilizando o próprio texto bíblico para gerar esse ódio nos outros. O conhecimento de Deus, colocado de forma errônea, para limitar o amor de Deus. Sempre encontramos justificativas para explicar por que determinadas pessoas não merecem a nossa compaixão. A gente constrói a categoria o tempo todo. Aquele não merece. Esse aqui fez por onde? Aquele colheu o que plantou. Aquele não. Aquele foi preguiçoso. Aquele foi errado. Nós gostamos de acreditar, gente, que existe um limite para o amor ao próximo. Porque a gente sabe que um amor sem limites exige uma entrega que nenhum de nós naturalmente deseja oferecer. E é exatamente aqui que Jesus começa a contar a parábola, que vai mudar completamente a pergunta daquele mestre da lei. E talvez também mude a nossa. Jesus começa a contar uma história. E, mano, Jesus é o mestre da comunicação. Ele sabe contar uma boa história. Ele sabe as histórias que estão circulando na época, as parábolas, e ele vai mudando os cenários, mudando os personagens para trazer uma aplicação e fazer florescer na imaginação da galera um outro conceito, um conceito eterno.
Então ele começa a montar o cenário. Jesus começa a montar o cenário. Ele não diz apenas que um homem foi assaltado numa estrada qualquer. Ele vai colocar a narrativa em um trecho que todos os seus ouvintes conheciam muito bem, que é o caminho entre Jerusalém e Jericó. Essa estrada, gente, que era real, física, existe até hoje, é uma estrada estreita, cheia de curvas, cavernas. Ela é conhecida por vários assaltos. Tinha um trecho lá exclusivo que é chamado de Passo de Sangue, porque muitas pessoas eram roubadas, espancadas ali. E ali tem um homem caído, vulnerável, ferido, sem recursos, sem defesa, sem nome. Ele foi assaltado, foi violentamente tirado ali das suas roupas. E o fato dele não ser identificado é importante, porque ele pode ser qualquer pessoa. Não é mostrado a nacionalidade dele, a tribo, a profissão, a moralidade. Ele simplesmente está necessitado de ajuda. E aí vai passar um sacerdote e logo depois um levita. E por muitos anos, gente, eu olhei esse texto imaginando que aqueles homens eram simplesmente frios, indiferentes, maus. Mas Jesus não constrói personagens caricatos. Eles provavelmente tinham motivos que à primeira vista você e eu consideraríamos razoáveis. Quais seriam esses motivos? Se tem um homem quase morto na estrada, o que isso significa? Significa que os assaltantes talvez ainda estejam por perto. Parar ali pode custar a própria vida. Eles olham para a situação, eles fazem uma avaliação racional. O que está acontecendo aqui? Será que tem alguém aqui que pode me assaltar também? E concluem que o melhor é seguir a viagem. Esses homens não são homens qualquer, gente. Eles certamente sabem o que significa herdar a vida eterna. Mas a atitude deles mostra um comportamento de abandono, de desprezo a quem precisa de ajuda. O sacerdote na época, gente, é muito importante lembrar, ele não está a pé, porque ele é de uma classe de elite. Ele tem dinheiro, o sacerdote. Provavelmente ele estava montado. É que nem dizer que um fazendeiro sai da fazenda para a cidade. O fazendeiro não sai da cidade da fazenda para a cidade a pé. Ele vai na sua caminhonete, ele vai no mínimo de cavalo. Ele é um dos responsáveis, gente, o sacerdote, não apenas pela mediação entre Deus e o povo, através dos sacrifícios a Deus no templo, mas ele é responsável também pelo cuidado com os órfãos, com as viúvas e com os destituídos. E claramente ele não para do lado do semi-morto, porque aquilo o tornaria ritualmente impuro. Imagina o trabalho que seria cuidar do ferido, voltar para Jerusalém, se limpar. Não, muito trampo. É melhor eu só seguir viagem. E tem algo ainda mais interessante no levita. O levita era aquele que servia diariamente no templo, quem auxiliava na liturgia, cuidava da ordem do culto, da música, dos utensílios sagrados, tipo o zelador do rolê, o zelador da igreja. Lucas, inclusive, faz questão de dizer que o levita, chegando ao lugar, viu. Então, o sacerdote só passa de largo, o levita ainda dá uma olhadinha e sai fora. Ele não passou apressado sem perceber, teve essa pausa, teve uma consciência, e ele seguiu o caminho. E eu quero que nós possamos perceber que Jesus não está criticando o ofício sacerdotal, nem o serviço levítico. O problema nunca foi o templo, meus irmãos. O problema foi quando o templo deixou de formar pessoas capazes de amar. O problema foi quando a religião produziu especialistas em culto, mas analfabetos em misericórdia. E não é exatamente esse o perigo de toda uma geração religiosa. É possível a gente conhecer profundamente as Escrituras e ainda assim passar pelo sofrimento sem ser movido por ele. É possível a gente liderar louvores, ensinar, pregar, discipular, servir na igreja, organizar ministério, fazer missão aqui, fazer missão acolá. E mesmo assim, atravessar para o outro lado da estrada. E gente, eu estou pregando aqui. Vocês me conhecem. Vocês conhecem a vida da minha família. Nós estamos no ministério, estamos querendo ouvir as pessoas. Eu estou pregando para mim também. Antes de trazer o texto para os irmãos, esse texto teve que me bater também. E faz todo sentido, meus irmãos, porque é possível ter as mãos ocupadas com as coisas de Deus e o coração distante daquilo que move o próprio Deus. E talvez por isso Jesus vai colocar ambos figuras na parábola, porque seria fácil imaginar que o problema está sempre lá fora. Mas Jesus desloca o foco do problema aqui dentro. Ele revela que a maior ameaça ao reino nem sempre é a hostilidade dos que estão longe. Muitas vezes é a indiferença dos que estão perto. E se formos honestos, nós nos identificamos mais facilmente, talvez, com o sacerdote, com o levita, mais do que a gente quer admitir. Nós também temos boas razões para continuar caminhando. Também estamos ocupados, também temos agendas, responsabilidades, ministérios, compromissos inadiáveis, reuniões no Zoom que são para ontem. A gente sabe justificar a nossa pressa e a gente quer passar de largo. E é justamente aí que Jesus nos confronta. Porque quando o samaritano para, o samaritano está assumindo muitos riscos. Primeiro porque ele é odiado naquela terra.
Todo mundo sabe aqui como um samaritano é visto. Alguém desprezado. Um povo que se corrompeu com outros povos, um herege. Um povo cuja adoração era vista como ilegítima. É outra religião. A divisão entre judeus e samaritanos, gente, não é vista apenas como étnica. Ela é histórica, ela é política, ela é profundamente religiosa. E agora Jesus vai pegar justamente esse cara, odiado, execrado, e vai colocar como ator da maior compaixão. Enquanto o sacerdote e o levita estão perguntando na cabeça, o que vai acontecer comigo se eu parar? O samaritano parece fazer a pergunta oposta. O que acontecerá com ele se eu não parar? E a gente começa a perceber uma aproximação divina tomando conta do texto, meus irmãos. O samaritano desce do animal, aproxima-se do homem, toca em suas feridas, derrama óleo e vinho sobre ele. E é bom lembrar que o óleo e vinho não eram remédios preventivos da época. Normalmente, além deles serem caros, eles eram derramados no altar, em momentos pontuais de ritual e sacrifício. Óleo e vinho não é mertiolate. É ou não é, gente? E além disso ainda, ele diz ao dono da estalagem, cuide dele, quando eu voltar eu pagarei tudo o que você gastar além disso. Tem uma adoração acontecendo ali em curso, gente. Tem uma generosidade absurda. 2 denários, só para vocês saberem mais ou menos quanto que vale. 2 denários é mais ou menos 2 meses de estalagem completa para aquele cidadão. É uma generosidade absurda, extravagante. Então percebam o tamanho dessa generosidade. O samaritano não está oferecendo apenas o que sobra. Ele interrompe a própria viagem, altera completamente os seus planos, expõe a própria segurança e compromete os seus recursos. Ele assume parte do sofrimento daquele homem. É um resgate escandaloso, absurdamente justo, extremamente generoso para alguém tão odiado, tão execrado naquele momento pelo povo judeu. Mas aí agora, meus irmãos, é que eu quero que vocês prestem atenção. Porque aqui a parábola vai mudar completamente de direção. Até esse momento, a gente pode pensar que Jesus está apenas elevando o padrão moral. Que ele está dizendo, sejam como o samaritano, amem mais. Peguem alguém na estrada caído e amem essa pessoa. Se você está ouvindo tudo isso pensando, meu Deus, tem que sair agora, deixa eu falar ali com o Moá, com o Lucas, deixa eu me inscrever no negócio do Steiger. Aline, como é que eu faço para dar aula para português para a galera da Compassão? Eu preciso ajudar mais, preciso ajudar a galera da rua. E tá tudo bem, a gente precisa de mais voluntários, venham servir com a gente, isso é maravilhoso. Mas se o que motiva você a sair por aí se doando pelos outros é a culpa, é se justificar perante Deus, tá errado também, gente. Essa sensação de culpa não é o lugar que Cristo quer apontar na história. A gente saía daqui esmagado por esse peso. Porque se a gente for honesto, a gente sabe que a gente não ama assim. A gente sabe que a gente atravessa para o outro lado da estrada. A gente escolhe o conforto, a pressa, a segurança. Eu escolho pelo menos, gente. Várias vezes. E é por isso que Jesus não termina o diálogo ainda. O problema daquele doutor da lei nunca foi falta de informação. Ele conhecia o mandamento, gente. Mas o coração dele queria se justificar. Imagina que Jesus falasse exatamente isso para ele. Vou te contar aqui uma história. Pensa que você está andando na estrada, você vê um samaritano. Vamos fazer de conta que Jesus mudasse a parábola. Você vê um samaritano jogado no chão, você tem que acolher esse cara, você tem que amar esse cara, você tem que colocar ele dentro do jumento. A atitude do ouvinte seria, nada a ver. O que esse cara está falando? Por que eu vou me doar por alguém? Isso não faz sentido. Aquilo não traria ao coração dele uma resposta boa, gente. Aquilo não faria sentido para ele. É por isso que Jesus não vai colocar o mestre da lei no local do herói. Ele vai colocar o mestre da lei no local do homem caído. E essa é a grande virada da parábola que Jesus vai perguntar. Qual desses 3 é o próximo que caiu na mão dos ladrões? E se fosse você caído naquela estrada? E se sua única esperança fosse receber misericórdia de alguém que não lhe deve absolutamente nada? De alguém que, humanamente falando, tem todos os motivos para seguir em frente e deixar você lá, caído, sozinho? O que você desejaria naquele momento? Apatia ou uma generosidade justa? Percebam o que Jesus está fazendo, gente? Ele está desmontando completamente a lógica da autossuficiência. Porque aquele homem continua perguntando, quem merece o meu amor? E Jesus o faz experimentar outra pergunta. Quem poderia me amar quando eu não mereço nada? E é aqui que o evangelho vai explodir diante dos nossos olhos, meus irmãos. Porque no fim das contas, eu e você somos o homem caído na estrada.
Somos nós que fomos encontrados, feridos pelo pecado, incapazes de salvar a nós mesmos, incapazes de conquistar a vida eterna por desempenho, incapazes de nos justificar diante de Deus. Mas houve alguém que passa pelo nosso caminho, que é o verdadeiro bom samaritano. Ele não apenas arrisca a sua vida para nos salvar, ele vê a nossa condição, ele tem compaixão de nós, ele se aproxima de nós quando ninguém mais pode nos socorrer. Ele toma sobre nós o nosso sofrimento e paga completamente a nossa dívida. E é por isso que a pergunta inicial da passagem finalmente vai encontrar a sua resposta. O que eu faço então, Jesus, para herdar a vida eterna? O que eu faço para receber essa vida de verdade diante de uma realidade tão bela, tão cruel? O que eu faço? O que eu faço para herdar essa vida? Nada. Nada, porque herança, irmãos, não se conquista. Herança se recebe. A vida eterna não é recompensa de quem conseguiu amar suficientemente o próximo. Ela é o presente recebido por aqueles que foram encontrados pelo verdadeiro próximo. Se eu não fui encontrado pelo próximo, eu não vou ver as outras pessoas e qualquer pessoa como próximo. E aí não vai ter restrição. Se eu fui encontrado por ele, eu não vou ter restrição para ver os outros como próximo. Aquele parente chato, aquele colega de trabalho, o ex-chefe que eu não aguento, os miseráveis, os adictos, os pobres, todos. Aqueles que são de uma religião diferente da minha, aqueles a quem eu olho diferente. Somente depois de sermos resgatados por Cristo é que somos capazes de obedecer à última parte do mandamento. Somente depois de recebermos essa misericórdia, meus irmãos, pelo próximo é que a gente pode oferecer misericórdia. Somente depois de sermos amados quando nós não merecíamos, por alguém que a gente mantinha distância, é que a gente consegue amar quem também não merece. Porque nenhum de nós merece. E é por isso que Jesus vai terminar dizendo, vai e faça o mesmo. Não é sobre uma performance. Não é para que você herde a vida. Mas porque você, conhecendo a Jesus, já foi e será alcançado por ela. O que é a vida então, meus irmãos? O que seria essa vida plenamente humana, vivida, que a gente pode receber de Deus de forma justa e generosa? É ser encontrado pelo verdadeiro próximo, pela fonte de vida que abunda essa justiça, essa generosidade. E uma vez que nós somos encontrados pela vida, não há espaço para culpa, para ressentimentos, e não há espaço para omissão, não há espaço para você deixar de ser próximo pela pessoa que passa do seu lado. Amar a Deus e amar o próximo, meus irmãos, é impossível. Mas através de Jesus se torna uma missão possível. Porque Ele foi justo, porque Ele foi generoso conosco, porque Ele nos viu caídos, mazelados, totalmente culpados, apontando o nosso dedo em riste em todo mundo que é diferente da gente. E Ele recebeu todos os nossos dedos em riste em direção a Ele. Recebeu nele o pecado, recebeu nele as mazelas, as dificuldades, todas as crueldades e as toxicidades que a gente coloca no outro, meus irmãos. Ele recebeu naquela cruz para que a gente pudesse ser feito um com Ele e para a gente poder amar, para a gente ser o próximo. Meus irmãos queridos, a gente não vai aprender a ser justo e generoso através da nossa performance. A gente não vai herdar a vida eterna por aquilo que a gente consegue fazer. Se entrega a Jesus, se entrega ao verdadeiro próximo. Conheça o amor e o coração quebrantado que Ele tem por você e pelos perdidos. E ame, viva amando, meus irmãos. Não há outra esperança para o mundo se os filhos de Deus não manifestarem essa justiça generosa em atos e em palavras, não porque eles têm uma sensação de culpa, porque se eles não fizerem, eles vão para o inferno, se eles não fizerem, eles vão ser... Não, porque eles foram transformados a partir do novo nascimento em genuinamente filhos de Deus. E quem é filho não consegue ser outra coisa. Quem é filho é filho. Fala, mano, vamos para a casa do meu pai. Lá tem um banquete para todo mundo. Um banquete generoso, que não fui eu quem comprei, que não fui eu quem paguei. E que todos podem entrar. E que todos podem ser transformados. Jesus, nós te agradecemos, Pai, por esse momento, por essa reflexão, pela tua história na nossa história. Obrigado que o Senhor nos chama para uma novidade de vida, Senhor. O Senhor deixa claro que a gente não consegue herdar pela nossa força, pelo nosso mérito, o favor de Deus. Eu peço que o Senhor venha visitar o 242, visitar a nossa comunidade, e faça descer sobre nós, Senhor, uma humildade diferente. Faça descer sobre nós, Pai Santo, um coração que quer te conhecer, ou como criança, que abriu o coração para te aceitar todos os dias, Senhor, para a gente aí sim amar a Deus e amar o próximo, Senhor. E desse lugar flua uma justiça, flua uma generosidade que esse mundo não conhece, que esse mundo ainda não viu, Senhor. Que a gente possa servir
a nossa cidade. Que a gente não passe de largo, Deus, aos problemas, às demandas, aos mazelados, a galera, inclusive, dentro da nossa própria família, que a gente não aguenta olhar. Dá-nos um amor diferente, Pai Santo, para os de dentro, para os de fora. E que a gente não use, Deus, a sua santa palavra como obstrução, como pedra de tropeço, para que outros não venham a te conhecer, Jesus. Que a sua palavra, pelo contrário, Deus, seja canal de bênção, canal de alimento espiritual, pão e água para todo necessitado, porque todos nós, Pai, necessitamos do Senhor. Todos nós somos necessitados de Ti. Seja o nosso verdadeiro próximo. Nos ensina a amar a Deus e as pessoas ao nosso redor, como o Senhor ama. Nós não conseguimos gerar isso de nós. Então faz isso nascer de novo no coração. Em nome de Jesus.